Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que a gente estamos de volta aqui. Quero contar uma coisa para vocês hoje. Olha só, hoje eu acordei pela manhã com buzinaço. Pi, 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 papá, pom, 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 buzina, buzina, tal. Eu acordei, logo imaginei assim, sabe? Poxa, tá tendo uma carreata. Isso daí é uma carreata. Aí passou pela minha cabeça, será que é a carreata de São Cristóvão? Eu falei, não, de São Cristóvão já foi, já aconteceu. Será que, o que está acontecendo? Que carreata que é essa? Aí levantei rapidão, calcei meu chinelo, botei meu boné, saí na rua, cheguei perto do semáforo ali, aí um vizinho parado na esquina, a carreata tinha acabado de passar. Eu falei, amigo, essa carreata aí, que carreata que é essa daí? O que é isso daí? Ele falou assim, isso daí é uma carreata. Eu falei assim, isso daí é do protesto dos 60 milhões aí que sumiu da prefeitura, não sabe pra onde foi, um orçamento que teve aí errado aí, tudo aí. Então ele falou, não. Isso daí é uma carreata, se não me engano, uma vereadora que tá fazendo um protesto aí contra a lei Magnitsky, contra o Alexandre de Moraes, que o presidente dos Estados Unidos trocou contra o Alexandre de Moraes. Sabe, cara, o cara continua falando assim, eu nem tava escutando mais, tanta decepção, cara, nossa. Cara, pelo amor de Deus, cara. Lei Magnitsky, uma vereadora, sabe? Não vou dizer assim, é uma coisa errada fazer isso. Não é errado, é perca de tempo. Como já dizia o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas são proveitosas. Proveitosas. Olha, gente, eu não me engano. Sabe? É como, sabe, o livro que eu mais li na minha vida. Eu já li muitos livros e continuo lendo, porque eu amo a leitura. Eu amo ler. Eu amo conhecer, saber. Mas o livro que eu mais li na minha vida é a Bíblia. E eu acho que a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. E quanto mais leio a Bíblia, mais eu amo a palavra. E lá tem uma parte do livro de Jeremias que diz: não é do homem terreno o seu caminho, não é do homem que anda dirigir seus passos. E ainda tem uma parte que diz que homens, no livro de Provérbios, homens têm dominado homens para o seu próprio prejuízo. Gente, é impressionante. Sabe, a política é algo que dá uma azia na pessoa. A gente quer que as coisas sejam para frente, mas a gente vê. Meu pai dizia, meu pai, que infelizmente nos deixou em 1998, ele era um homem muito sábio, ele já dizia que o Brasil é governado, os estados, as cidades, os políticos brasileiros, a maioria são idiotas e corruptos. Meu pai sempre falava isso. Pelas decisões que as pessoas tomam. Sabe? Pelas decisões que as pessoas tomam. E eu, sabe, eu fico decepcionado com as coisas, porque é o seguinte, o que essa porcaria dessa lei Magnitsky tem a ver com a minha cidade? Nós estamos com um rombo de 60 milhões. Você sabe o que é 60 milhões? Gente, já que estamos falando de lei Magnitsky, essas coisas, eu vou só citar uma coisa para vocês entenderem. Sabe aquele escândalo da Lava Jato, que, sabe, das investigações contra o presidente Lula, das joias do Bolsonaro, aquelas coisas, tudo, se juntar tudo isso, não dá 30 milhões. Olha o fuzuê que deu de investigações, né? Se não me engano, parece que no final inocentaram, disse que não era aquilo, inocentou o Bolsonaro, inocentou o Lula, tudo, beleza. Mas o que eu estou dizendo é no valor. Nós estamos falando de uma coisa concreta, uma coisa que já está aí provado. 60 milhões de rombo nos cofres públicos da cidade de Três Corações, no sul de Minas. A nossa cidade, a minha cidade.
E aí a gente vê uma carreata que eu falei, poxa, isso daí deve ser algum protesto, cara. Isso aí deve ser algum protesto desses 60 milhões para pressionar a investigação, para responsabilizar os culpados. Ah, meu Deus. Sabe? Você já viu quando você corre ali pensando assim, poxa, vou lá pegar meu carro, vou participar dessa carreira. Aí depois você volta para trás decepcionado, velho. Lei Magnitsky, que não está fazendo efeito nenhum. O presidente dos Estados Unidos já voltou atrás, dá bem, lógico. Não vai punir os nossos produtores rurais, as nossas empresas, que era uma coisa injusta, já voltou atrás, já está praticamente resolvido isso daí. Essa lei contra o ministro, que se dane essa lei, eu não posso fazer nada com isso, você não pode. Quem que somos nós? Quem é uma vereadora na fila do pão diante diante de uma lei magnífica do Supremo Tribunal Federal, se nem o presidente dos Estados Unidos conseguiu mudar o rumo das investigações, do processo, quem é uma vereadora para mudar? Quem somos nós? Quem é eu? Quem é você? Numa cidadezinha de 70 mil habitantes, era 80 e poucos mil habitantes, hoje está com 70 e poucos mil habitantes, a cidade está diminuindo, o povo está indo embora. As pessoas estão indo embora de Três Corações, por quê? Porque a cidade está indo de mal a pior. Nós não temos uma universidade, nós não temos formação de engenheiros, nós não temos formações técnicas, nós só ficamos aí nessa conversinha fiada. E aí aparece um rombo de 60 milhões. E aí a própria empresa contratada pelo prefeito da cidade que vai lá e levanta e aparece o rombo de 60 milhões. A hora que a contadora está lá esclarecendo e mostrando que os vereadores da última legislatura, 3 deles se reelegeram. Eles estão com as 10 digitais neste rombo, nessa farra que fizeram de 60 milhões a mais do que o orçamento, do que a cidade podia pagar. E agora nós vamos ter que pagar. E quem que vai pagar o custo disso? O custo disso vai para o coitado do pobre, do trabalhador pobre que precisa de um posto de saúde, que precisa de um médico de posto de saúde. É o coitado do trabalhador que paga imposto. Como o próprio advogado auditor disse, vai ter que reduzir o custo para conseguir pagar essas dívidas a perder de vista. Quem que é o prejudicado? Aonde foi gasto esse dinheiro? Por que não investiga as empresas? Por que não investiga para onde foi esse dinheiro? Mas eu fico decepcionado. Quando estava apresentando as contas na Câmara Municipal e apontando, colocando o dedo na ferida dos senhores vereadores, dos responsáveis. E eu digo responsáveis porque é o seguinte: parte. Primeiro eles tinham que investigar. É a função deles, eles ganham para isso. Se não dá conta, sai daí, cara! Sai daí! Deixa quem tem competência ficar aí. Tenha dignidade. Pede para sair. É a função de vocês fiscalizarem, gente. Você está de brincadeira com a gente? E aí, você vê aquela piscadinha marota do advogado recebendo mensagem para não deixar a contadora, falar que os vereadores são responsáveis pela fiscalização, mas fizeram vista grossa e aprovou uma fraude. Aprovaram uma fraude. E as emendas que eles recebem, gente, é de acordo com o orçamento que eles aprovam. É de acordo com a porcentagem do orçamento que eles aprovam para a prefeitura. Eles aprovaram um orçamento inflado. Por que eles não contrataram uma empresa, um contador, um cara competente, um advogado tributarista, um cara competente
para chegar lá e falar, ó, gente, isso daqui não pode. Não, vocês foram lá e meteram a assinatura de vocês lá e aprovaram. Vocês aprovam tudo. Eu não sei para que tem 13 vereadores em Três Corações, é um absurdo uma coisa dessa. Uma cidadezinha de 70 mil habitantes com 13 vereadores recebendo muito bem pagos, com mordomias, com diárias, com tudo, e não tem a competência de aprovar um orçamento de maneira decente, de maneira correta. De maneira correta. E aí, senhor prefeito, o senhor que foi lá, pegou essa empresa para fazer essa auditoria, que é uma coisa correta, eu tenho que dar parabéns para o senhor por isso. Mas se o senhor não tocar para frente as coisas como tem que ser, porque me parece que o senhor está querendo abafar os casos. Me parece que o senhor não quer tocar para frente. Não sei se eu estou enganado, viu, senhor prefeito? Mas aquela piscadinha do advogado que quase tomou o microfone da mão da contadora, aquilo ali tem que ser explicado. E o senhor não fez nenhum vídeo explicando este rombo, este escândalo. Nós estamos vivendo um escândalo. 60 milhões dá para construir um bairro inteiro de casas. 60 milhões é muito dinheiro. Tem loteria que nem paga isso, gente. E aí vai agora para pagar essas contas, tem que tirar do social, tem que tirar do mais fraco, tem que tirar da escola pública, dos postos de saúde, né? Dos programas sociais, sendo que foi feito uma farra com o dinheiro, não sabemos para onde foi esse dinheiro. Isso tem que ser investigado, isso tem que ser colocado às claras para a população. Nós merecemos isso. Nós merecemos isso, senhor prefeito. Não é possível que o senhor vai prevaricar, vai deixar de cumprir com a sua missão. Não é possível que o senhor vai fazer isso. Eu acredito que o senhor vai ter a decência de tocar esse projeto para frente e que não vai deixar a população na mão. Isto é uma vergonha. Nossa! Gente, sabe? É tão trágico que se torna até cômico, sabe? A gente olha na Câmara Municipal e nós vimos ali uma oposição. A oposição do lado do prefeito. Pode ficar tranquilo, senhor prefeito. Nós não vamos te levar nenhum problema. Tamo junto. E pelo jeito, fazer uma carreata por um problema de âmbito federal que nós não temos força nenhuma para mudar. É uma perca de energia, perca de tempo, na minha opinião. É uma perca de energia, perca de tempo, uma idiotice ou uma esperteza. Uma cortina de fumaça, é isso? Para tentar ludibriar o tricordiano, que não tem tempo para pensar, que não tem tempo para pensar em política, porque trabalha, porque se preocupa, é as contas para pagar, é o filho na escola, é um problema ali, é um problema de doença, um problema aqui, um problema ali e tal. E a pessoa não tem tempo para pensar, então vamos ludibriar, fazer com que está tudo certo, vamos gastar, já que a cidade está tudo em dia, não tem nenhum problema na minha cidade para mim resolver, então vamos fazer carreata. Vamos fazer carreata contra sei lá, o ministro. Gente, isso daí é uma besteira. Nós não temos poder nenhum de mudar a política em âmbito federal. Nós não temos poder nenhum para isso. Nós temos uma pica das galáxias entrando no tricordiano, sabe? Um problema gigantesco, ferrando com a vida do pobre trabalhador tricordiano. Temos um prefeito querendo vender o patrimônio público subvalorizado, que nem deve vender esses patrimônios.
Vender para quê? Para quê? Sem nenhum projeto, sem nada, sem função nenhuma, sabe? Fica parecendo, gente, fica parecendo aqueles maridos vagabundos, aqueles homens vagabundos, que a mulher fala, você tem que arrumar dinheiro para comprar comida aqui para casa. Aí o cara vai lá, vende o colchão da casa. Aí ele vende a cama. Aí ele põe o dinheiro no bolso e dá uma de bonzão perto dos amigos aqui, ó. O dinheiro tá aqui, ó. E a família sem cama em casa. Aí daqui a pouco acaba o dinheiro, gasta de maneira errada. A mulher fala, ó, o menino tá precisando de leite, o menino tá precisando de fralda, o menino tá precisando de remédio. Aí o vagabundo, em vez de trabalhar, ele vai lá, vende sofá, vende a mesa, as cadeiras, vai vendendo os bens da casa. Aí daqui a pouco essa família está na rua, sem dinheiro nenhum. Nós sabemos o que dá essas privatizações sem projeto nenhum. O presidente Fernando Henrique, que inclusive era do seu partido, senhor prefeito, vendeu a Vale do Rio Doce por 3 bilhões, sendo que ela valia 10 vezes mais, ela valia 33 bilhões. E nem precisava ser vendida, ele vendeu e acabou com o dinheiro, sumiu o dinheiro, sumiu. Sumiu. O senhor Michel Temer vendeu os dutos da Petrobras, e depois alugou os mesmos dutos da Petrobras. E a empresa recebeu, cobrou o aluguel. Em menos de um ano ela recuperou o dinheiro que ela comprou os dutos e agora continua a Petrobras tendo que pagar o aluguel dos dutos, porque não tem os dutos mais, porque venderam os dutos. A gente tem que deixar de ser vira-lata. Não podemos ter esse espírito, gente. Não podemos nos dar o luxo de sermos dessa natureza, desse pensamento. Nós precisamos passar a nossa cidade a limpo. E para passar a limpo, o senhor começou bem. Mas depois daquela piscadinha, bloqueando o trabalho dos representantes da empresa que fez a auditoria, eu lhe digo, já perdemos a confiança. Voltou na estaca zero. Voltou a desconfiança. Eu não sei mais o que os senhores são capazes de fazer, mas alguém está querendo esconder alguma coisa. E isso não pode ficar assim. Isso precisa ser encaminhado ao Tribunal de Contas. Isso precisa ser denunciado ao Ministério Público. Isso precisa passar para a alçada certa, para serem responsabilizados todos os que participaram nessa fraude, nessa farra que está prejudicando o trabalho, o serviço prestado à população mais necessitada de transcrições. Não podemos aceitar esse tipo de coisa. A população tem que reagir. Até quando esse povo vai ficar dando dedada na população e ninguém responde, ninguém fala nada? Só dedada que leva. É, só dedada. Já viu aquela música do Mamonas Assassina? Me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém? Então, a nossa população está só levando humilhação. É uma humilhação atrás da outra. Esses caras estão achando o quê? Quem eles acham que são? Quem eles acham que o povo é? Um bando de idiota? Fazem leis para diárias internacionais. Aprovam uma lei de municipalização de escola com prejuízo de 4 milhões por ano para a prefeitura que já está quebrada. E vocês aprovam? Que falta de responsabilidade enfrentando a população. Aí é farra do chapéu. Aí é uma coisa, é outra. E agora? Esse rombo de 60 milhões nas contas públicas. Rombo de 60 milhões. E nem um pio, não fala mais nada. E o senhor prefeito andando com essa galera que está com as 10 digitais, fazendo vídeo com esse pessoal que está com as 10 digitais de responsabilidade nessa fraude. Nessa fraude. Olha, gente, até que ponto nós vamos ter que aguentar esse tipo de coisa?
ou nós passamos a nos preocupar com quem está administrando a nossa cidade, quem está cuidando do dinheiro público da nossa cidade. Ou é melhor você, tricordiano, tomar a responsabilidade ou ir embora, cara. Porque se você ficar aqui, você vai estar ferrado. Meu sobrinho saiu daqui de Três Corações e ele tem uma frase que até doeu no meu coração quando ele falou, mas eu vejo que ele tem uma certa razão. Ele disse, sabe, me machucou porque eu amo a cidade. Eu amo aqui. Eu amo essa cidade. Né? E aí ele disse, tio, a coisa mais bonita de Três Corações é a porta de saída. Depois que eu saí daí, eu progredi. Eu progredi. A minha vida melhorou. Muitas pessoas da minha família já foram embora. Muitas pessoas da minha família já foram embora. Muitos dizem que nunca mais quer voltar aqui. Isso dói para quem gosta da cidade. Mas é a realidade. E é por quê? Porque é uma cidade que tem potencial, mas não tem capacidade administrativa. Nós não conseguimos eleger pessoas que conseguem fazer a diferença na política de transformação. Não conseguimos. Sabe? Como um amigo meu que sempre diz, faz muitos anos que nós não temos prefeito, nós temos síndico. No máximo, síndico. Não sei se ele tem razão, não parei para pensar nisso. Mas é de entristecer. E aí, o senhor prefeito vai lá, chama a empresa, faz auditoria. Eu falei assim, poxa, o cara tá levando a sério o negócio. Agora eu quero que responsabilize os culpados. Mas aí depois da piscadinha do advogado, denunciando que alguém queria que abafasse ali a situação, fala para a contadora parar de falar. Nem ela entendeu por que tomou o microfone da mão dela. Ela ficou sem saber, falou, poxa, o que está acontecendo? O que eu falei errado? Ela não falou nada errado. Ela fez o papel dela, agiu corretamente. Ela agiu de maneira decente. Quem agiu indecente, primeiro foi quem passou a mensagem para esse advogado, e depois ele, por ter aceitado ser capacho de quem pediu para ele não impedir que a contadora falasse a verdade. Essa situação, sabe, é de arruinar o pensamento de uma pessoa, de revolta, ver uma carreata indecente dessa, quando a carreata que deveria ter é para pressionar para resolver o problema desses 60 milhões. Essa fraude que nós temos que resolver, que vai afetar o nosso povo. Lei Magnitsky, Xandão, processo, isso daí não vai afetar a nossa cidade. Isso aí não vai afetar em nada a nossa cidade. O ferro que tá para o povo tricordiano é aqui dentro da cidade, são os assuntos internos da nossa cidade. Vocês estão de brincadeira. É brincadeira. Vamos levar a sério a coisa pública. Vamos levar a sério a coisa pública. Ou senão eu peço um favor. Pede para sair. Deixe pessoas competentes cuidar da cidade. Um forte abraço para você. Curta, compartilhe os nossos vídeos, inscreva-se no canal. Um forte abraço e até a próxima.